Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje aí vamos falar sobre sequências, né? Agora três playlists aí diferentes sobre o ensino médio, né? E aí nós vamos seguir os conteúdos aí do ensino médio. E por isso, no vídeo de hoje, a gente inicia aí essa playlist número 2 com sequências, beleza? Então hoje aí a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, né? Iniciando apenas aí, esse que vai ser uma série de muitos vídeos aí dentro dessa playlist, beleza? Olha só, a gente começa justamente com uma forma intuitiva, né? Sequências. No nosso cotidiano, temos a ideia de sequências ou sucessão. Veja alguns casos. Então, o primeiro caso aqui seria os meses do ano, né? Isso dá uma ideia de sequências. Depois de janeiro, todo mundo sabe que vem fevereiro, depois março, abril. Então, isso é uma sucessão, um mês após o outro. Vamos anotar aí esse primeiro exemplo, então. Só que aí eu preciso trocar a caneta aqui, né? Já comecei o vídeo sem perceber a caneta. Então, vamos escrever aqui, ó, janeiro, fevereiro, vou abreviar aqui, depois março. Beleza, um outro exemplo, né, partindo aí dos meses, seria justamente os dias da semana, né? Então, olha só, começa aí com domingo, depois nós temos segunda, terça, então também é um exemplo claro aí, né, de uma sequência ou sucessão. Um outro exemplo, os anos, né? Por exemplo, ano 2000, depois veio o ano 2001, depois 2002 e assim sucessivamente, né? São exemplos aí, inclusive, infinitos. Aqui, por exemplo, a gente teria de dezembro, teria dezembro como último mês. Aqui a gente viria aqui, depois teria o sábado, né? E aí lá na frente vocês vão entender por que é importante a gente saber quando que tem esse último termo ou quando não tem, certo? Então, seguindo aqui, ó, vamos para a nossa segunda tela, que é o seguinte: determine qual é o próximo elemento em cada sequência, se possível. Então, no nosso exemplo A aí, a gente tem o quê? Junho, julho. Então, logo após junho tem julho, então tá seguindo apenas os meses, né? Então, depois de junho vem julho e depois de julho vem agosto. No nosso exemplo B aí, tem o seguinte, 1, 2, 3. Então, tá seguindo os números naturais, né? Depois do 3, tem o 4. Beleza, tranquilo. Nosso exemplo C tem o seguinte, sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira. Então, tá voltando ao contrário, né? Os dias da semana, sexta, quinta, quarta. Então, o dia anterior à quarta é a terça-feira. Então, vamos anotar aí, terça-feira. Beleza, nosso quarto exemplo, janeiro, março e maio. Então, observe que, olha só, tem janeiro, pulou fevereiro e colocou março, pulou abril e colocou maio. Depois de maio, a gente pula junho e escreve julho, então, né? Isso daí, observe aí que é a lógica dessa sequência, né? E aí, na letra E, tem o número 1. Depois do 1 é o quê? É 2, é 3, é 4, é 5? Depende, né? Porque a gente pode ter uma sequência aí dos números naturais, que aí seria o 2. A gente pode ter uma sequência que pula de 3 em 3. Pode ser, sei lá, os números elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Então, seriam muitas possibilidades. Por isso, essa sequência aqui, a gente não tem como definir qual é o próximo elemento, né? Não tem como a gente definir o próximo elemento, porque a gente não sabe qual a lógica dessa sequência, né? Qual é o padrão dessa sequência, certo? Bom, e aí a gente tem aqui, ó, termos. O que é o termos de uma sequência, né? Observe lá, por exemplo, na sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, né? Então a gente tem aqui, ó, o primeiro elemento que a gente chama de A1 ou de elemento 1, certo? Que é justamente o número 1. O A2, que é o segundo elemento, né? O A2, segundo elemento, que é o número 2. Por exemplo, se a gente tem aqui os meses, né? Então temos janeiro, fevereiro e assim sucessivamente, certo? Então a gente teria que nosso A1 é igual a janeiro. Depois nós temos o A2 igual a fevereiro. E assim sucessivamente, né? Até que a gente chegaria aqui, ó, no A12, que é igual a dezembro. Certo? Então, esse daí é os termos de uma sequência. Agora a gente vai para a definição. O que diz a definição formal de uma sequência? Diz que uma sequência ou sucessão de números reais é uma função definida dentro dos números naturais, excluindo-se o zero. Então, a gente tem aí 1, 2, 3,
infinitos aí, né, passando por N. E tomando valores no conjunto real dos números reais, né, do conjunto R nos números reais, onde fica definido aí de F dos números naturais, excluindo zero, para os números reais. Assim, cada elemento N, pertencente aos números naturais, excluindo zero, corresponde a um único elemento real de AN. Então, a gente teria aqui, né, dois conjuntos. Aqui a gente teria aí 1, 2, 3 e assim sucessivamente, e cada um desses estaria aí correspondendo a um único elemento lá nos números reais, certo? Aqui é o conjunto N excluindo zero, aqui é o conjunto dos números reais, beleza? Bom, e aí para finalizar, aliás, não para finalizar, mas para dar continuidade, a gente tem alguns exemplos. A sequência dos números naturais pares começa aí pelo 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. A sequência dos números naturais menores do que 6. Se é menor do que 6, não inclui o 6, mas tem o 5, 4, 3, 2 e 1 dos números naturais, né? Então para no 0. Então observe que essa daí é uma sequência que tem início e fim. Inclusive a nossa próxima tela, agora sim, para fechar, são a classificação de sequência. Eu já vou aproveitar essas duas sequências aqui, ó, para a gente definir que essa primeira sequência aqui é uma sequência infinita. Infinita. A gente tem o primeiro termo, a gente tem o A1, mas a gente não tem o último termo. Qual que vai ser o último elemento dessa sequência? A gente não tem, certo? Já a nossa sequência aqui do nosso segundo exemplo, ela tem aqui o primeiro elemento, que é o 5, e depois vai ter ali 3, 6, o nosso A6 sendo o último elemento. Logo, essa é uma sequência finita, certo? Um outro caso também de classificação de sequências, e que também dá para a gente aproveitar aqui, é que essa primeira sequência aqui é uma sequência crescente. Observe que o A2 é maior do que o A1, o A3 é maior do que o A2 e assim sucessivamente. Já no nosso segundo exemplo acontece o contrário. Quanto maior o valor de N, menor é o valor que representa ele, né? O A3 é menor do que o A2, o A2 é menor do que o A1. Então essa é uma sequência decrescente. Decrescente. E aí a gente tem mais alguns casos, que é, por exemplo, o caso da sequência constante. Constante. No caso da sequência constante, é quando tem o mesmo valor em todos os elementos, né? Independente do valor de N, a gente vai ter sempre um valor aí para ela, né? Então, por exemplo, 1, e aí, sucessivamente, infinitos 1, certo? E aí tem também um outro exemplo, que é justamente a alternada. Alternada. Que não necessariamente precisa ser o mesmo valor, mas vai ter sempre a alternância dos sinais. Por exemplo, 2, depois menos 4, 6 positivo, menos 8, 10, menos 12. E aí, sucessivamente, certo? Então essa daqui foi uma abordagem inicial sobre sequências. Acompanhe aqui no canal, principalmente essa nossa playlist, que no próximo vídeo a gente já vai fazer alguns exercícios, vamos resolver alguns exercícios e vamos dar continuidade aí aos estudos nessa playlist do Ensino Médio 2, beleza? Um forte abraço, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e a gente se encontra no próximo vídeo.